Fala galera da Foot Manager SA, venho aqui com mais uma notícia aí muito boa para a galera da torcida do Botafogo. Mas não só do Botafogo, todo mundo tem dívida no Brasil. Todos os clubes devem um caminhão de dinheiro, sejam de dívidas cíveis, sejam de dívidas trabalhistas, sejam de dívidas tributárias. E muitos desses clubes sequer tinham horizonte de como conseguir resolverem esse grande problema. Se você quer saber mais sobre como os clubes brasileiros vão sair do buraco, sobre a lei do clube empresa, já se inscreve aqui no canal. Eu estou trazendo uma série de conteúdos depurando a lei do clube empresa. Você vai conseguir encontrar todos eles aqui no canal. E eu estou mostrando para vocês passo a passo, a cada novo evento que acontece, a cada nova informação que sai, como que essa lei vai revolucionar o futebol brasileiro. Tem muita gente que não está dando bola para ela ainda. O que já passou, apesar dos vetos do Bolsonaro, já é algo assim maravilhoso. Claro, a gente espera que os vetos do presidente caiam no Congresso. Existe um acordo, segundo o senador Carlos Portinho, nesse sentido. Vai ser um acordo aí que vai derrubar os vetos. Para quem não sabe, os vetos do Bolsonaro são vetos sobre a questão tributária, o novo regime tributário criado especificamente para as sociedades anônimas do futebol, um tipo jurídico de sociedade anônima, que foi criado especialmente para o universo do futebol. Mas vamos falar do que interessa. O Botafogo deu entrada no protocolo que pede a centralização da dívida cível do clube. Galera, é isso daí mesmo que está acontecendo. Um sonho para a torcida do Botafogo. Não só do Botafogo, mas para do Vasco, para do Cruzeiro, para todo mundo. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. A lei do clube empresa, estou aqui com o meu caderno que não tem como. São muitos artigos, números, não tem como saber tudo de cabeça, né? E ó, se tiver vazando algum som aí no fundo, gente, é uma obra de um shopping center que tem colado de muro aqui no prédio. Então o que eu posso fazer, né? Se eu não fosse youtuber, certamente essa obra sequer existiria. Mas é lei de Murphy, é isso aí. Vamos lá. Lei 14.193 de 2021, vocês podem pesquisar aí na internet para ler a redação oficial da lei do clube empresa, beleza? Cara, olha só que legal. O artigo 13 da lei do clube empresa diz que você diz lá no seu inciso 1º e 2º, que você tem a possibilidade de centralizar todo o passivo do clube de forma que você construa uma fila de credores. Tá? Isso não é uma inovação jurídica, isso já existe em certa medida no direito civil há bastante tempo aqui no Brasil, sendo que isso não era utilizado dentro do universo do futebol, muito porque lá no direito civil isso é muito feito em questões de recuperação judicial ou mesmo em processos de falência. Mas como vocês sabem bem, um clube de futebol é uma associação sem fins lucrativos e por conta disso aquela lei acabava não se aplicando aqui da melhor forma, né? Era muito contestado, enfim, aquela coisa toda. E agora a lei do clube empresa trouxe uma grande segurança jurídica para que os clubes possam fazer isso, né? E faz isso de uma forma bem legal. Muito no primeiro momento, a galera acreditava que essa centralização das dívidas estava apenas reservada à questão da dívida trabalhista, né? Mas eu fui pegar a lei para ler e, na verdade, a lei não restringe ao passivo trabalhista. E o Botafogo, sabiamente, sagazmente, já entrou na justiça pedindo a centralização do seu passivo, não só o trabalhista, isso já aconteceu, inclusive já está rolando uma briga jurídica, o pessoal da Justiça do Trabalho não deve ter gostado muito, né? Porque o Vasco pediu isso e o Vasco teve uma negativa, o Botafogo pediu isso e também teve uma negativa, mas é direito líquido e certo, não tem mais discussão, existe segurança jurídica para isso, os clubes vão recorrer e eventualmente eles vão conseguir isso. E por que isso é bom? Porque você sabe que o seu clube vive com as contas penhoradas, né? Quer dizer, entra um contrato de um patrocínio aí de R$1 milhão, daqui a pouco vem um ex-jogador de futebol, o Diguinho, né? O Oswaldo de Oliveira, alguém, e penhora a receita do clube. Com isso, o clube não tem tranquilidade para poder planejar o seu dia a dia. É óbvio que ninguém quer um calote, é óbvio que os clubes devem pagar o que devem, mas isso tudo precisa ser organizado, de modo que os credores recebam e de modo que o clube possa sobreviver e planejar o seu futuro, crescer, investir, retomar as suas grandezas que sempre tiveram. O ideal seria que um sheik árabe chegasse aqui, empurrasse uma grana para dentro do Botafogo, Vasco, Cruzeiro e todos os clubes que estão aí quebrados, pagasse tudo de uma vez só da noite para o dia, e aí ninguém teria mais dor de cabeça em relação a nada disso. Mas não é assim que a vida funciona, né? E a gente tem que lidar com o que nós temos. O fato é, nós temos na mão hoje a lei do clube empresa. Então, existe a possibilidade da centralização das dívidas, sejam cíveis,
sejam trabalhistas. Isso não se restringe às dívidas trabalhistas. Essa informação é fundamental que vocês entendam. Como que isso é feito? Isso pode ser feito por dentro de uma recuperação judicial. Se você for uma empresa, né, então o clube pode abrir realmente uma SA agora, uma sociedade, uma SAF, melhor dizendo, né, uma sociedade anônima do futebol, mas o clube pode fazer isso de forma extrajudicial. Como o Botafogo não é uma SAF, só pode ser por esse caminho. Portanto, o Botafogo está com um processo em curso. Para quem ainda não entendeu, o Botafogo já está com um processo em curso de uma recuperação extrajudicial das suas contas. Não tem outra alternativa, porque a lei diz que ou você vai pelo caminho da recuperação judicial ou da extrajudicial, ou você paga a dívida, né? Caso contrário, você não consegue. A associação em si, ela só tem um caminho da recuperação extrajudicial, beleza? Isso está lá no inciso 1º e 2º dos artigos do artigo 14, tá? Então começa a redação ali para quem quiser consultar, vai ali ler no 13, pula para o 14, que vem logo na sequência, lê o inciso 1º e 2º, para quem quiser passar limpo essa história. E um pouquinho antes, lá no inciso 10 da Lei 14.193, a Lei do Clube Empresa, essa lei que vem aí para poder mexer na estrutura do futebol brasileiro, lá no inciso 10, ele traz nos seus incisos 1º e 2º o quanto que o clube tem de possibilidade de comprometer as suas receitas em função do pagamento da dívida. Então o clube monta um plano de pagamento que fala, ó, a lei me garante, no inciso 1º do artigo 10, que até 20% das minhas receitas fiquem comprometidas com essa centralização das dívidas e com a fila de credores. Portanto, olha que maravilha. Ao invés de você ter uma chuva de penhoras, que penhoram 100% do seu fluxo de caixa, penhoram 100% das receitas que entram no clube, você agora tem uma segurança jurídica que, no máximo, 20% vai ser comprometido para pagamento de dívidas, que não vai vir também de uma forma desorganizada, todo mundo processando o clube ao mesmo tempo, executando o clube ao mesmo tempo, melhor dizendo. Pelo contrário, isso vai vir agora por meio de uma fila de credores, né? Isso vai ser combinado com os credores e tudo mais, mas assim, não tem jeito, não tem mais para onde correr. Vai ser assim que a coisa vai funcionar. E é curioso que caso o Botafogo vire uma empresa, a responsabilidade continua com o clube, porque vocês sabem, os ativos do futebol passarão para a empresa, mas o clube não vai deixar de existir. E o clube continua tendo uma responsabilidade jurídica sobre todo o passivo que foi construído no passado. Beleza? Então isso é muito importante que se diga. Agora, a galera da empresa fica também responsável de arcar com até 50%, isso está no inciso 2º do artigo 10 da Lei do Clube Empresa, até 50% dos dividendos ou outras formas de remuneração dos acionistas. Ou seja, quem investir na Botafogo SA vai ter uma bela de uma mordida nos seus rendimentos de até 50% no sentido de equalizar as dívidas do passado. Portanto, os investidores que vierem, é óbvio que, bom, paga logo esse negócio, paga com ágio, né? Porque, pô, para você ficar deixando isso morder 50% dos teus ganhos daqui para frente, faz o seguinte, vem cá, eu te devo quanto? Te devo 10, ó, você vai receber lá, você vai ser o número 1357 da fila e vai receber, sabe-se lá Deus quanto, ou você recebe aqui 1 milhão agora e tu me dá a quitação. E com isso você consegue reduzir o endividamento, aquela história toda que você já sabe. Então, esse foi um plantãozinho para poder dar essa notícia maravilhosa. O Botafogo oficialmente protocolou isso na justiça. O Botafogo já está dentro do Profut, o que lida com as dívidas de longo prazo, aquelas dívidas tributárias que são pesadas. O Botafogo já está na Justiça do Trabalho buscando a centralização dessas dívidas e agora a outra fatia que faltava do grande endividamento do Botafogo é, sem dúvida nenhuma, a dívida civil que está sendo enfrentada nesse momento na Justiça Civil do Rio de Janeiro. Para mais notícias, se inscrevam no canal, não percam mais nenhum vídeo que esse canal lançar. Um forte abraço e até o próximo vídeo.